Shalom, shalom. Você aí que está seguindo a gente aí no YouTube. Vamos orar. Pedir ao Senhor, Pai. Pai, eu te dou graças nessa noite, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de te servir junto com os meus irmãos aqui presentes, Pai. Senhor, a Tua palavra, ela vem, ela não volta vazia. Ela vai e não volta vazia, Senhor. E é nessa confiança, é nessa fé, Pai, que eu peço ao Senhor que toda palavra derramada nessa noite, Pai, ela possa voltar frutificada para aqueles que receberem a porção que o Senhor separou nessa noite, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu decreto que os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha boca, a minha fala, seja escravizada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja no controle, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja no controle desse ambiente, Pai. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, todo espírito de distração, todo aquele ato do inferno que quer roubar a semente que o Senhor tem hoje para depositar nos nossos corações, Pai. Pai, eu desde já te agradeço toda orientação, toda proteção, todo cuidado. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha falar poderosamente através da minha boca, Senhor, para que eu possa, enfim, cumprir os meus propósitos nessa terra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir aí em Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Josué, livro de Josué, capítulo 24, versículo 11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Amém? Pode se assentar. Dois momentos bíblicos bem diferentes, mas que nos aproximam de uma realidade que nós não podemos negar. No primeiro deles, Josué, aquele que deveria ser forte, corajoso, aquele que deveria não temer, aquele que deveria simplesmente se limitar a obedecer, a que o sim dele fosse sim, que o não dele fosse não, que ele meditasse dia e noite na palavra e que a vitória seria dele, aquele que era detentor de promessas, um verdadeiro líder, um líder que não se via líder, que não se viu líder desde o início, que duvidou se era capaz de conduzir aquele povo até a terra prometida, que olhava para trás e via sobre ele
a imagem projetada de Moisés, um grande libertador, instruído, arquiteto, dentro do palácio de Faraó. Um homem notável, um homem que já havia escrito 4 dos principais livros da Bíblia. Esse Josué, ele está se despedindo daquele povo nesse momento bíblico. Ele, antes dos trechos em que nós lemos expressamente, ele se ocupa de lembrar aquele povo hebreu, aquele povo que tinha peregrinado por um deserto infindável, peregrinado durante nada menos que 40 anos num espaço geográfico de poucos quilômetros. Esse povo obstinado e teimoso, ao qual não restou nada além de simplesmente se curvar à autoridade de um Deus que entendeu que eles não faziam jus à terra prometida porque não acreditavam na força desse Deus, porque duvidavam da força desse Deus. Basta nós nos lembrarmos da ordem dada aos 12 espias para que fossem até a terra prometida, quando somente 2 de lá voltaram encorajados e certos de que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, era capaz de entregar aquela terra de gigantes na mão deles. E naquela hora, Deus decide dizer, o nosso Pai decide dizer que somente Caleb e Josué veriam a terra prometida, e que nem mesmo Moisés, por conta de uma desobediência, de uma falta de domínio próprio, de uma falta de paciência, de uma varada dada num momento de ira, numa rocha, até mesmo Moisés perdeu o direito de pôr os pés nessa terra. Esse Josué, nesse momento, ele está se despedindo daquele povo, pronto para partir. E ele faz questão de lembrar a este povo todas as maravilhas que aquele Deus produziu, até mesmo para aqueles que pereceram durante a peregrinação. As maravilhas de um Deus que abre mar, as maravilhas de um Deus que abriu o Jordão, e as maravilhas de um Deus que entregou todos os inimigos de Israel nas suas mãos. Mas de um Deus que faz questão de lembrar que aquele povo venceu todos os seus adversários, todo aquele povo idólatra, aquele povo estranho, aquele povo que não se curvava a Deus, mas um Deus que faz questão de usar a boca de Josué para lembrar isso a esse povo, e que deixa para nós um versículo muito claro, onde ele diz que nós vivemos numa terra em que nós não trabalhamos para que ela existisse, que nós vivemos em cidades onde não edificamos, que nós comemos de vinhas e olivais, nos ingerimos de vinhas e nos sustentamos de vinhas e olivais, os quais nós não cultivamos, nos lembrando sempre que a vitória vem dele, que a vida vem dele e que tudo depende dele. Mais tarde, bem mais tarde, em outro momento bíblico, o Senhor Deus traz o profeta Ezequiel e dá ao profeta Ezequiel uma visão muito clara, muito evidente, numa passagem bíblica que é alvo de muitas e muitas pregações maravilhosas, lindíssimas, em que esse Deus pergunta a esse profeta o que você vê, e ele diz: eu vejo um vale de ossos e uma terra sequíssima. E ele pergunta a esse profeta: profetiza, o que você acha que eu sou capaz de fazer isso reviver? E esse profeta, o Senhor que sabe, é o Senhor quem sabe, é o Senhor que tem a resposta. E esse Deus passa a dizer que vai soprar sobre esses ossos, que esses ossos vão ganhar carne, vão ganhar pele, vão ganhar juntas e vão ganhar vida. E através do sopro do Espírito, o sopro do Espírito, o sopro do Santo Espírito, através de um rebuliço, esses ossos vão tomando forma, vem os nervos, vem a carne, e Ezequiel profetiza ao Espírito, e o Espírito produz tudo o que era necessário para que houvesse vida. Antes de tudo isso, lá no Éden, em Gênesis 2, versículo 7, a palavra vai falar que o Senhor soprou
Que ele pegou o pó da terra, soprou nas narinas daquele boneco que ele esculpiu e dali veio a vida. Por que eu estou dizendo tudo isso e por que eu estou trazendo tudo isso em 3 momentos bíblicos bem diferentes e bem apartados? Eu estou aqui para dizer que nós não criamos nada. Você não sabe fazer essa cadeira onde você está sentado. Se eu pedir para você criar essa cadeira, você não dá conta de fazer uma cadeira. Você não dá conta de fazer esse papel. Eu e você não conseguimos construir um aparelho celular. Nós não conseguimos construir um microfone, porque nós simplesmente não criamos nada. Você poderá me dizer, não, mas a mãe cria o filho, a mãe gera o filho. E eu pergunto para você, como é que uma mãe gera o filho, se ela muitas vezes descobre que está grávida 2, 3 meses depois da concepção, e eu pergunto para você, será que essa mãe gerou o filho, se ela sequer sabia que esse filho estava no ventre dela? Com isso eu quero dizer que nós não criamos nada, que nós não somos capazes de gerar nada por nós mesmos. Nós temos um Criador que nos fez para o adorar. Nós fomos concebidos para adorar. Nós fomos concebidos para amar aquele do qual procedem todas as coisas, inclusive nós mesmos. O ser humano, ele foi feito por uma total concordância entre Pai, Filho e Espírito Santo lá no Éden, para que ele fosse feito à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. E a palavra vai dizer que quando o Senhor sopra, nós nos tornamos seres viventes, porque até então não tínhamos vida. Se nós fomos feitos para adorar, se todas as coisas procedem desse Deus e nós não temos dúvidas disso, por que tantas vezes e quantas vezes nós atribuímos a criaturas, a coisas que são criadas, poderes sobrenaturais e mágicos para nos levar a situações e a sentimentos de êxtase que não provém do Senhor? Com isso eu quero te dizer que o álcool não tem condições de te levar a nenhum êxtase. Que o sexo não tem condições de te levar a nenhum êxtase. Que o dinheiro não tem condições de te levar a nenhum êxtase. Que ser humano nenhum pode ter o poder de te colocar numa situação de alteração. Eu preciso te dizer nessa noite que aquilo que vai te levar a uma sensação de paz, a uma sensação de plenitude, é algo que não depende de você. É alguém que não depende de você, mas é alguém que quer a sua adoração, que quer a sua atenção, que quer o seu tempo, que quer a sua energia, que quer o seu foco. E quantas vezes estamos nós adorando os nossos próprios problemas? Quantas vezes nós paramos para refletir a respeito dos nossos problemas e não conseguimos sair do problema? Nós só pensamos no problema, quando na verdade a nossa mente, o nosso desejo, a nossa vontade, os nossos atos, os nossos sentimentos deveriam estar todos voltados ao nosso Criador que nos criou para ser adorado. Nós não viemos aqui para adorar os nossos problemas, a nossa falta de dinheiro, a nossa falta de emprego, a nossa enfermidade, a nossa doença, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E tem algum pregador por aí que já falou que o nome dele está acima do câncer, da depressão, da aflição, da falta de dinheiro, da lista completa de problemas que todos nós temos. Porém, o nosso foco, a nossa adoração, ela tem que ser direcionada. A nossa mente, ela tem que estar direcionada. Vamos voltar àquela cena lá, em que Pedro andou sobre as águas. Ele afunda no momento em que o olhar dele se desvia de Jesus. E quantas vezes o nosso olhar se desvia de Jesus? Quantas vezes o nosso bem-estar, a nossa sensação de plenitude, a nossa sensação de paz está depositada em coisas
que não provém do Senhor, ou que nada tem a ver com o Senhor? Quantas pessoas olham para um pó branco e acreditam que precisam daquele pó branco para viver, para continuar vivendo? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu estou falando de cocaína. Quantas pessoas olham outro ser humano ao lado de si mesma, ou de si mesmo, e acreditam que a presença daquele ser humano na vida delas é capaz de projetá-las a um lugar de conforto, a um lugar de segurança? Quantas pessoas olham aquela montanha de dinheiro depositada na conta, no saldo da conta bancária, e a partir dali tem uma sensação de segurança, de plenitude? E isso tudo foi criado. Isso tudo é criatura. Isso não é um criador. Disso nada provém, a não ser aquilo que o Senhor permite, porque Ele é que cria as realidades a partir das quais Ele quer que nós estejamos inseridos. É Ele que cria o contexto. E é como a palavra disse aqui, nós usufruímos de coisas que nós não criamos, que nós em nada produzimos de fato. Nós não produzimos nada de fato. Ontem nós tivemos um feito futebolístico, digamos assim, né? O querido Clube Atlético Mineiro conquistou, depois de 50 anos, um título importante no futebol. Tudo bem, ótimo. Eu sou atleticana, minha filha é atleticana, conheço um monte de gente atleticana. Mas quando você percebe que pessoas vararam a noite comemorando, deixaram de trabalhar comemorando, que uma pessoa que a família, que Deus conforte a família, infartou assistindo o jogo, você começa a se perguntar: que poder mágico é esse que está sendo atribuído a uma bandeira de time de futebol? Que poder mágico é esse de fazer as pessoas sorrirem, ou fazê-las chorarem, de fazê-las se alterarem? Aí eu te pergunto, quanto tempo você gastou assistindo as partidas do Galo? E quanto tempo você leu a Bíblia durante esse campeonato brasileiro? A quem você adora? A quem você adora? Multidões andando. Eu queria ver multidões andando, glorificando a Deus pelo Antônio Carlos, né? Fazer uma movimentação. O mundo jaz no maligno. Mas eu estou falando é para a igreja. Eu estou falando é para a igreja. Para a igreja de Jesus. E nós assistimos muitas pessoas, e quantas vezes nós mesmos também não nos colocamos nem em situações em que estamos adorando coisas que são criadas. Será que aquele carro pode me colocar num patamar de bem-estar tão grande a ponto de eu esquecer que Deus existe? Será que aquele casamento pode me colocar numa situação de tanto conforto emocional a ponto de eu colocar Deus em segundo plano? E eu vou responder para você e para mim: pode. Pode. O ser humano, ele tem muita facilidade, nós seres humanos, nós temos muita facilidade em depositar as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas ausências, as nossas carências em algo que não provém do Senhor. Todas as nossas ansiedades, elas têm que ser projetadas em Deus, em Jesus. Fora dali, tem um nome para isso, e o nome para isso é pesado. O nome para isso é idolatria. Isso é idolatria. Examine o seu coração.
Pense em como você ficaria se você não tivesse a casa que você tem, se você não tivesse o carro que você tem, se você não tivesse a esposa que você tem, se você não tivesse o esposo que você tem, se você não tivesse o trabalho que você tem, o filho que você tem. Como é que você ficaria? Ah, quer dizer então que eu tenho que passar ileso? Não diria ileso. Você tem o direito de se entristecer, eu tenho o direito de me entristecer. Mas isso não pode ser a nossa essência. Isso não pode nos tirar do foco. Isso não pode nos gerar euforia, depressão, tristeza, num patamar para além de uma emoção que seria natural e passageira. Não se justifica. Quem cria é o Senhor. Quem cria é Ele. Então, ao invés de nós adorarmos os nossos próprios problemas, de nós ficarmos em torno dos nossos problemas, ocupando a nossa mente com os problemas, ou com ídolos do mundo, ídolos mundanos, que desde um time de futebol até uma droga, que é uma forma de idolatria também. Ao invés de nós projetarmos a nossa mente nisso, nós temos que tomar o ensinamento do Vale de Ossos. Qual é o ensinamento? O Senhor está dizendo: eu crio, você profetiza. Eu crio, você profetiza. Eu crio, você fala com a sua boca. Você cria a realidade a partir da sua boca. Quando o Senhor estava lá com o ser humano, Ele abençoou o homem. E Ele disse ao homem. Ele disse ao homem. Ali no Éden, no capítulo 1, Ele diz ao homem. Isso quer dizer que Ele está disposto a conversar. E Ele quer ver, da mesma forma que Ele fala, Ele quer ouvir a sua voz. Deus o abençoou, os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor aqui, Ele diz algo que dá uma direção, uma forma do homem se relacionar com o mundo. Ele usa os verbos frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar. Mas Ele não usa nenhum verbo adorar, fazer com que se torne o principal, transitar em torno de. Ele não diz isso. Muitas vezes a gente vê a idolatria como algo ligado a imagens, né? Quando a gente fala fulano é idólatra, aí você já pensa, o cara tem uma imagem, ídolos, os ídolos do lar, né? Os pequenininhos, as imagens. E nós, muitas vezes, dentro da igreja, somos modelos de idólatras. Temos vivido em idolatria. E sabe qual que é a má notícia? A má notícia é que lá em Apocalipse, assim como o apóstolo Paulo também diz, ele diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Quando eu me converti, eu não entendia por que Jesus falava que a porta era estreita. Não entendia por que Jesus falou isso. Eu falava assim, gente, mas é uma coisa tão simples. Primeiro, eu não entendia por que Jesus falava que a porta era estreita, quando eu estudava e era kardecista. Eu falava, por que a porta é estreita? Você pode reencarnar várias vezes, a porta é muito tranquila. Você vai, morre, volta de novo, né? Não tem dificuldade nisso. Não tem porta estreita aí. Tem? Não tem. Não entendia. Aí, o mundo deu muitas voltas, né? Glória a Deus por isso. E eu me converti. E eu não entendia por que a porta é estreita. A porta não é tão estreita assim. São milhões e milhões de cristãos
evangélicos. Não é tão difícil assim. Porém, quando a gente percebe o nível de exigência, de retidão e de alinhamento que o Senhor espera de nós, nós começamos a entender por que a porta é estreita. Quando a gente descobre que as formas modernas de idolatria não tem nada a ver com as imagens, a gente começa a ficar muito preocupado. Extremamente preocupado. E é tudo muito sutil. Porque o inimigo, ele usa estratégias astutas. E é por isso que o apóstolo Paulo fala das astutas ciladas do inimigo. As ciladas dele não são óbvias. Você que está dentro da igreja, você não vai ser acometido por uma idolatria de imagem. Você já sabe que você não pode ter uma imagem. Você já leu na Bíblia, isso já é uma verdade para você. Mas será que você se percebe idolatrando outras coisas? Outras pessoas? Agindo de forma servil em relação a seres humanos? Sem buscar a sua verdadeira identidade em Cristo? Será que nós realmente somos portadores dessa identidade? Será que nós honramos a nossa patente espiritual? Ou será que temos nos comportado de forma idólatra? O mundo padece na idolatria. E aí eu começo a entender por que o Antigo Testamento tem tanta preocupação em falar em idolatria. O Antigo Testamento inteiro fala em idolatria. Quantas vezes Israel caiu por erros de reis idólatras? Os livros de reis e de crônicas é o tempo todo uma alternância entre idolatria e santidade. Idolatria e santidade. Vai ficando até repetitivo. Vai ficando repetitivo. Essa semana eu conversando com a menina, né? Eu estava na academia, ela estava também. Aí ela falou para mim assim, aí uma falou assim, eu venho aqui 2 vezes por dia. Eu venho de manhã e venho à noite. Aí eu falei, nossa, todo dia? Ela, todo dia. Aí eu fiquei até espantada, né? Falei, quem sou eu na fila do pão, né? Aí saiu, aí ficou uma outra. Aí essa outra falou para mim assim, eu não venho 2 vezes, eu venho 1 vez todos os dias e fico mais ou menos 2h40. Aí eu olhei assim, sério? Sério? Aí eu falei, mas como que você consegue? Você trabalha, né? Eu vejo ela tomando banho no horário, né? Um horário comercial, digamos assim, né? Ela falou, eu acordo 5 horas da manhã. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, 5 da manhã? 5 da manhã já estou de pé. Eu falei, nossa, se eu tivesse que fazer isso, eu estava lascada. E realmente, né? Acho que a maioria da população estava lascada. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas isso é a centralidade da sua vida, não é? Falei baixinho assim. Isso é a centralidade da sua vida. Uma mocinha de uns 22, 23 anos. Aí ela falou, total, prioridade total. Prioridade total. Ou seja, o que governa a vida dela? A academia. Seja por estética, por saúde, não sei qual que é o percentual de participação, de prioridade dela, mas o que governa? A academia. Não é o Senhor que te governa, o que me governa. É da mesma forma como quando a pessoa usa o trabalho como argumento para não ter relacionamento com Deus. Ou usa a maternidade para não ter relacionamento com Deus. Ou usa fazer doméstico para não ter relacionamento com Deus. Qual é a sua prioridade? Eu não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, não estou dizendo que você vai deixar de cumprir com suas obrigações, né, dentro de casa, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Mas até que ponto você tem colocado Deus em segundo plano? Com o seu tempo,
com sua força física, com sua disposição, com o seu dinheiro. Uma das formas de adorar a Deus é com o dinheiro. O dinheiro é o seu exército, é o meu exército. Você tem adorado a Deus com o seu dinheiro? A quem o seu dinheiro está servindo? A quem a sua voz está servindo? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. As promessas do Senhor, conforme Josué declarou, ele segue no versículo 14 e fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor. E esse povo aqui afirma: serviremos, seguiremos, mas e a sutileza? Mas e o bem-estar? Mas e a tranquilidade? E a priorização do que não é prioritário? Eu estava assistindo um vídeo daquela pastora Sara Shiva, que no dia 10 de outubro, o Senhor tomou ela na frente da câmera lá, e ela falou: cuidado, cantor sertanejo. A mulher nem tinha morrido, não tinha nada, ela profetizou naquela hora, né? Mas o que interessa não é isso, o que interessa é que ela falou uma coisa verdadeira. Ela falou: multidões diante de canções que ovacionam, valorizam o alcoolismo, o adultério, a promiscuidade, a falta de compromisso com o sentimento dos outros, né? A defraudação, porque a Bíblia dá o nome de falta de responsabilidade emocional, ela chama de defraudação, né? E todo mundo lá balançando as mãos e adorando fisicamente, dançando, bailando. Adorando quem? A Deus não é. Da mesma forma, o espetáculo ontem. Olha, gente, nós estamos no mundo. Nós somos sal da terra. Nós, para servirmos a Deus, nós não temos que ser um extraterrestre. Nós não precisamos ser um extraterrestre. Nós vivemos aqui. Só que nós temos que levar uma mensagem diferente. Essas coisas têm que nos incomodar. Essas coisas têm que nos incomodar. A ponto de nós chegarmos e falarmos aqui: errou a mão, né? Está um pouquinho para mais, né? Para que as pessoas não se percam. Um alcoólatra não vira alcoólatra do dia para a noite. Um usuário de cocaína, dependente químico, não vira um dependente químico do dia para a noite. Um tabagista não vira um tabagista do dia para a noite. Eu posso dar um exemplo da idolatria do cigarro. A pessoa que fuma, ela tem um problema aqui, ela vai ali fora, ela fuma um cigarro, ela tem a sensação que o problema está resolvido. É a pura verdade. Quem já fumou sabe disso. E não está. Então ela está depositando num pedaço de papel com tabaco e sei lá mais um monte de coisa, alcatrão, sei lá mais o que, nicotina, lá, não sei a composição do cigarro, lá que são mais de não sei quantas substâncias. Ela está depositando ali o poder de mudar a vida dela. E isso é idolatria. Quem muda a sua vida é Deus. E para Ele mudar, você precisa se posicionar. Você precisa profetizar. Você precisa declarar com a sua boca, sempre com obediência à vontade dEle. Porque não é porque você profetizou que Ele vai fazer. A Bíblia, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Na Bíblia não está escrito que você veio para ser feliz. Está escrito que o Senhor tem planos para nós de bem, de paz e não de mal. E que o desejo do seu coração coincida com o desejo do coração dele. Você ser feliz é uma questão que você está criando para você, que aquilo ali vai te fazer feliz. E cuidado com a idolatria maior, com a maior de todas, que é a idolatria do eu. Do eu. Eu faço por mim, eu sei o que é melhor para mim, eu sei, eu. Quem tem que estar no domínio da sua vida é o Senhor, não é você.
Eu não sei o que Deus tem para nós, vocês sabem? Eu não sei. Você sabe o que Deus tem para você? Eu não sei. Eu desconfio de muitas coisas. E eu tenho a fé que Ele sabe o que é melhor para mim e que Ele vai me dar o que é meu na hora que Ele determinar para dar. Isso se chama obediência. E a obediência passa pelo temor a Deus e pela sabedoria de saber obedecer e acreditar que Ele vai te dar o que é seu, sem antecipações, sem conclusões da sua parte ou da minha, sem conclusões precipitadas. Ele decide, isso dói demais. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive vontade de pegar a pessoa que me falou isso e jogá-la pela janela. Eu não acredito nisso. Não é o que eu quero? Não, não é o que você quer. Às vezes o que você quer está dentro da palavra. Mas não é o que é para você ou para mim. É você que está achando. E isso é idolatria do ego. É o egoísmo. É o egoísmo. O que é egoísmo? É o ego no centro, é você no centro. Você resolve. As soluções da sua vida estão em você. Discursos de autoajuda que muitas vezes estão entrando na igreja. Diversas ministrações de autoajuda, que as pessoas vêm para o altar e falam um monte de coisas de autoajuda, que não tem diferença entre o que o pregador está falando ali e o livrinho de aeroporto. A igreja tem que fazer a diferença. A igreja tem que ler a palavra. Agradando ou não, gostando ou não, é o que temos para o almoço. E aí eu vou lá em 2 Timóteo, lá 4. Como é que iam ser as pessoas no fim dos tempos? Egoístas, avarentas, jactantes, vaidosas, arrogantes. E aí o apóstolo Paulo está falando é para a igreja. Uma igreja egoísta, que põe o ego acima de tudo. Uma igreja jactante, que acha que tudo que acontece é porque eu sou o máximo, eu sou a pregadora, o outro é o profeta, o apóstolo, né? Avarenta. Quer ver a igreja extremamente avarenta? Tem igreja aí que tudo é dízimo, 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 dá o dízimo, dá o dízimo, dá o dízimo. Não tem não, me dá o anel, me dá o cartão, me dá o carro, me dá o que você não ama a Deus, não me dá. Essa é a igreja do fim dos tempos. Eu não vou servir a essa igreja, porque, em nome de Jesus, o dia que eu subir aqui para dar palavra de autoajuda para vocês e esquecer da Bíblia, eu posso encerrar a carreira, ir embora. Muitas vezes desagrada? Desagrada. Dói? Dói. Mas liberta. Liberta. Porque isso é ser livre. Amém? Vamos orar?